Olá, tudo bem? Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto de perdão? Para isso, a gente vai precisar dar uma volta, um retornelo daquelas palhinhas que eu dei ali no Instagram para vocês. O sentimento de perdão, ele é algo que já está sendo discutido pela humanidade desde que o mundo é mundo, né? A gente sabe que é um dos grandes hiatos na vida da pessoa. Como perdoar e o que é perdão? Várias e várias correntes terapêuticas, assim como correntes filosóficas e religiosas, discutem perdão. E como eu falei em outras postagens, aqui a gente vai conversar sobre o caminho neuronal do perdão e o que isto pode gerar dentro do nosso corpo. Mas primeiro, vamos dar uma conversa sobre o que é perdão? Antes de falar de perdão, a gente precisa entender por que a gente se sente assim. Perdão é necessário dar quando a gente se sente injustiçado, rejeitado. A palavra bem antiga, vilipendiado, a gente se sente agredido. E de alguma forma isso gera na gente um sentimento que vários filósofos acreditam que isto é algo que precisa ser moldado. A neurociência, ela trabalha com uma coisa muito interessante, que é tentar juntar tanto as teorias neurológicas cognitivas quanto as teorias emocionais. Porque durante séculos a gente sempre tem a ideia de que é mais importante a gente ter a nossa inteligência cognitiva, ou seja, o pensar como se fôssemos máquinas, como se fôssemos computador, em que a informação vem, processa-se essa informação e se expõe então uma resposta adequada social a este impulso, né, a este estímulo externo, do que exatamente o que a emoção tem nessa situação. Quantas vezes a gente está falando, aquilo é tão dolorido para a gente que a gente vai conversando com a pessoa e vai chorando. E isso é sinal de fraqueza para muitas pessoas. Mas eu queria convidar vocês a dar uma pensada sobre algo muito interessante. Quando a gente tem um computador e um homem jogando xadrez, a gente percebe que às vezes o computador ganha do homem. E quando isso acontece, a gente, de vez de ficar observando o computador, a gente vai ver o que o outro homem, o que o oponente humano sentiu. Vocês já perceberam isso? O computador ganhou e a gente nem olha mais para ele. Mas o homem, a gente se debruça para olhar. Por quê? Porque ganhar para um computador não tem a mesma emoção do que um homem ganhar. Quando a gente come uma maçã, por exemplo, a gente come essa maçã, a gente remota dentro do nosso cérebro a cor da maçã, o gosto da maçã, o prazer da maçã e a memória afetiva que essa maçã nos dá. A gente às vezes até relembra a primeira vez que eu comi maçã consciente. Então a emoção, ela está ligada à cognição. Por quê? Porque todo o input neuronal de qualquer coisa que a gente receba, ela dá pra gente toques emocionais. Isso é que faz com que um ser humano se apaixone por outro, por coisas ou por atividades. Então, um dos grandes problemas da gente se sentir compelido a ficar magoado com alguém é que a gente tem expectativas sobre esse alguém, expectativas afetivas. Eu vou te dar um exemplo. Ninguém se sente de jeito nenhum ofendido se por um acaso um presidente de Botsuana diga que você não presta, você nem ouve isso. Mas quando ele diz que a nação brasileira não presta, a gente se ergue no ódio. Por quê? Porque o nosso sentimento de pertença é tão forte que a gente se ofende com alguém que a gente nem sabe quem é.
mas que falou mal da gente. Isso é o quê? Ofendi-me e me vinguei. Agora, perdão é quando a gente tem aquela ligação afetiva com alguém tão profundamente que quando esse alguém nos decepciona, nos trai, nos deixa frustrado em nossas expectativas, dói. E dói profundamente. É uma dor que é comparada a uma dor física. Por quê? Porque quando o impulso auditivo e visual de algo que ela falou pra gente entra em nosso corpo, ele passa por uma mesma região, no mesmo local em que uma quebra de perna e de braço passa. Chama-se giro do cíngulo. Aquela região ali, quando você quebra um braço, uma perna, ela é acionada. Para quê? Para te proteger da dor. Antigamente, nos anos 70, eram feitas lobectomia, que eram retiradas de pedaços do cérebro para evitar epilepsia e algumas outras dores. Quando aconteceu a retirada dessa região por 1 ou 2 pacientes, começou-se a perceber o seguinte: você continuava com a dor crônica que você tinha, mas ela já não te importava mais. Então começa a se perceber o quê? Que a emoção, ela é o sentimento de que está importante, que é importante acontecer exatamente a dor. Então, uma dor sem o símbolo é uma dor que não gera de jeito nenhum importância. Mas quando ela passa, quando você retira esse fator símbolo, você começa a se importar com a dor. O legal da gente entender isso é que a emoção passa também pelos circuitos de memória. Vamos com calma para a gente entender. A memória é tudo que a gente guardou, de absolutamente tudo. Ela pode ser consciente e inconsciente. Todas as suas memórias inconscientes, todas as suas memórias de sobrevivência estão numa região chamada amígdala cerebral. Por quê? Uma amígdala cerebral é como se fossem as nossas amígdalas mesmo no pescoço. Ela faz uma forma de nós e ali se guarda e se agrupa todo o sentimento de perigo, luta ou fuga. Essa região, toda vez que você tem algum tipo de memória, algum tipo de remanescente, ou seja, você precisa lembrar de alguma coisa, ela é acionada. Só que a memória, ela é algo que precisa ser discutida para a gente chegar lá no perdão. Memória é também um construto. Você não consegue, depois de um tempo ou logo em seguida, refazer com criteriosa integridade, absoluta falta de lacuna, qualquer coisa que te aconteceu, por exemplo, no café da manhã. Você pode dizer que você tomou café, você pode lembrar do pão, mas o entorno disto é uma lacuna que o cérebro se sente forçado a preencher. Então, a nossa memória também faz parte de um quadro imaginativo. Então, toda vez que alguém te faz algum mal, você relembra de situações em que você já passou por isto. Sim, porque na verdade o ser humano é repetitivo. Aquilo que me incomoda pode não incomodar ninguém. E aquilo que a gente relembra pode causar a dor em alguém que em outro não. Vou te dar um exemplo. Quando a gente nasce, a gente sofre características pessoais que geram na gente situações que podem nos levar a entender o mundo através das nossas dores. Então, a rejeição, o abandono, a manipulação, o passar constrangimento,
e a traição podem ser extremamente profundas em nosso corpo, que toda vez que alguém nos faz algo mal, a gente faz um checklist do que aquilo é representativo na minha vida. Aí, quando você tem que rememorar aquele acontecimento, você pode pintar com cores muito, muito mais vívidas exatamente o ponto que te incomoda. Então, a ofensa, ela é algo em que precisa que você dê um tempo de cicatriz. Não adianta você dizer que vai esquecer. Esquecimento no cérebro não existe. Ele é simplesmente um amontoado de armazenamento. Mas com o tempo passando, você pode ter a sensação de que imaginar outros acontecimentos que podem encobrir exatamente aquela sensação da sua dor primária. Então, para perdoar é necessário tempo. E o tempo é o mesmo de recuperação de qualquer ferida física. Agora, e se de algum momento, toda vez em que eu lembrar disto, eu começar a rememorar fatos e a brilhantar cada vez mais, com mais imaginação, com mais situações. Então, na verdade, a intenção daquela pessoa foi essa. Na verdade, eu lembro direitinho que naquele dia eu tinha feito isso e ela me replicou aquilo. Isto vai fazer uma cicatriz neuronal. Essa cicatriz neuronal, ela é tão forte que, como o cérebro não entende de cronologia, ela vai evidenciando e tudo que você passar, mesmo que você não perceba, vai lá e vai abrir ainda mais a ferida, vai cavando ainda mais a ferida. Com isso e com o fato de que esta ferida é incomodante para o cérebro, é uma lesão que está ali incomodando, ele se sente obrigado a fazer você parar e perceber. Daí, a gente pode ter dentro da gente dores físicas. O cérebro tem a mesma formação embrionária da pele e tem a mesma formação embrionária do estômago. Então, há uma migração neuronal do estômago até o cérebro. Por isso que você sente aquelas borboletas quando você está nervoso, ou a diarreia, ou a sensação de boca seca. Porque é a mesmo folheto embrionário que é formado. E é por isso que quando você está nervoso, você tem suador e outras coisas que são expressões da pele. O cérebro, ele simplesmente bota todo um corpo em alerta para que se resolva um problema. Um dos pontos que a gente mais considera e percebe é que, dependendo do como você interpretou isto, como rejeição, como abandono, como constrangimento, como manipulação ou como traição, você vai manifestar algumas doenças. Uma das mais comuns é no nosso eixo central. Por quê? O eixo central nosso é nossa coluna, nossa terminação neuronal periférica. A gente chama de segundo neurônio, porque nós temos a parte de cima, que é a que comanda tudo, e nós temos as inervações neuronais que descem dentro daquele tubo, dentro da coluna vertebral. Então, uma das situações que mais acontece quando você tem algum problema de tipo dificuldade de metabolizar e perdoar alguém é lesões dentro da coluna. E aí a gente começa a avaliar esta coluna lombar com outros olhos. Por quê? Porque é muito fácil você dizer que tem uma cervicalgia porque você está lendo muito tempo um celular. Mas você já percebeu que antes do celular você tinha que escrever e quando criança você ficava 4 horas nessa posição, e nada acontecia a você? Mas quando você tem
um problema em que aconteceu algum tempo atrás, mas você fez de conta que ele não existia, a coluna cervical, ela é a primeira ali a gritar. Ela é a base, ela é o pescoço, ela é a sua coleira. É ela que faz você virar da direita para a esquerda, cima a baixo. E quando você tem que fazer esse movimento, que é tão simples para você, mas é um apanhado do mundo. E se o mundo me é agressivo, eu vou travar essa coluna para que eu não tenha que fazer uma leitura completa do que está acontecendo comigo. Então, as dores cervicais e aquela sensação de peso nos ombros, é exatamente isso mesmo, é peso, é excesso. É o fato de você ter que lidar, de fazer um movimento, mesmo quando ele lhe dói. Quantas vezes a gente consegue conceber uma ferida física e dizer assim, não, eu vou proteger, e a gente põe ataduras e tal, e evita bater, porque quando a gente bate, dói. Quando isso acontece, quando isso está acontecendo, o que a gente percebe, na verdade, é que você protegeu o que você considera físico. Nós temos muita dificuldade de entender o nosso cérebro e a nossa emoção. E a gente relega esse cérebro e essa emoção a segundo plano. A dor da ferida, a gente protege, a gente toma remédio, a gente faz qualquer coisa para ela sarar. Mas a dor emocional, ela fica ali, latejando e impossibilitando o movimento. Então, se eu tenho algo em que eu não conseguir dizer nem falar, é lógico que a gente vai ter um problema cervical. E se eu tenho algo em que eu preciso ir, eu preciso avançar, eu preciso dar alguma resposta realmente de ataque, de ir para frente, a minha lombar vai gritar. Por que ela vai gritar? Porque ela não tá, o cérebro entende que não está preparado, tem um probleminha ali. Tem algo dentro do seu corpo que precisa ser resolvido e você não dá. Então eu vou te dar um grande conselho. Se você tem algo que lhe machucou, lhe magoou, dá um tempo, espera e, se de preferência, saia do meio que te machucou. Nuri, você não está entendendo, quem me machucou foi alguém da minha família. Desculpa, mas você precisa sair. Você precisa entender, e é algo muito complexo a gente entender, que nós temos que nos manter saudável para cuidar dos nossos. E que às vezes sair é a solução para a gente se cuidar e cuidar dos nossos. Mesmo que a gente tenha um pensamento muito judaico-cristão, de aglomeração, de família, de tudo, a gente precisa ressignificar isto, porque são agendas que nos impuseram. Não é que eu estou dizendo que está errado o que a gente pensa, mas eu quero te dizer que às vezes a gente não pensa, a gente recebe isso da gente e a gente acha que isso é verdade. Mas os pormenores a gente não consegue perceber. O pormenor é, cada caso é um caso. Você é um indivíduo. Não existe a massa e a coletividade em receitas de bolo. Às vezes é necessário que você saia do meio em que você está. E este meio está te fazendo mal. Sai, viaja, vai trabalhar em outro lugar. Dá um tempo para que haja tempo de cicatrização, porque senão essa ferida pode se tornar tão profunda que você se acostuma tanto com essa dor que pode ser que você lesione o símbolo. E quando você lesionar o símbolo, você vai poder falar como qualquer pessoa que fez uma singulotectomia. Dói, mas eu já não me importo mais. Se você gostou desse conteúdo, se você achou ele prático, ou se você quer que a gente aprofunde ele com mais propriedade, sei lá, Nuri me explica a memória, Nuri me explica essa coisa da borboleta no estômago, Nuri me explica melhor essa coluna. Gente, deixa aqui embaixo no comentário que a gente vai fazendo vídeos para tentar, a palavra tentar não existe mais,
para ir com você construindo uma narrativa que seja entendível e solução para esses problemas. Grande beijo, tchau!